Tainara, todo mundo aí, né? 13 horas. Vamos começar, pessoal? Fábio, tudo pronto? Deixa eu liberar aqui Tudo. para você colocar. Ops. E aí, grande Fábio, tudo bem, bicho? Tudo. Aqui. Aí, eu estou com sua apresentação aqui do lado, para ver se eu aprendo. Pessoal, a gente pode começar? Podemos começar, Tainara? Ok, então vamos lá. Oi? Pessoal, deixa eu só colocar aqui para os participantes quando entrarem. Opa, um momento. Um minutinho só. Ok. Bom, Marcelo está entrando aí. Fábio, então vamos começar. São 13 horas, já 13 horas e 1 minuto, em ponto. Te agradeço muito. É a primeira vez acho que já se vai quase aí 3 anos e pouco, quase 4 anos, que a gente tem uma parte 2 de um seminário, né? E a razão é muito simples. Esse tema que você está tratando, eu estou vendo o Hudson aqui também, né? O Hudson que participa de 4, 5 reuniões ao mesmo tempo, então eu não sei se ele vai poder, mas o Hudson está Estou ouvindo fazendo, né, o aqui. seu grupo. Está por aí, Hudson. Opa! Vocês Firme e estão forte. fazendo, bicho, um trabalho incrível, incrível, incrível. Não é de boca para fora. Eu ontem, inclusive, falei isso em um seminário. Quando eu conheci o Hudson, eu, sinceramente, minha ignorância de não saber que tinha um grupo desse nível de qualificação já na Unicamp rodando, com baterias e capacitores, que para vocês irem para a célula combustível, né, é um pulo. Então, Fábio, a razão de você estar fazendo a parte 2 do seu seminário é porque vocês, primeiro, tratam de um tema extremamente complexo, de enorme importância estratégica, e é muito fácil a gente falar em célula combustível do ponto de vista conceitual, como eu normalmente trato, porque eu sei a importância disso, mas eu não sei operar de forma nenhuma, nem fora do meu conhecimento. Mas eu sei perfeitamente que o que nós acreditamos, né, como propósito, essa cadeia que vai desde o campo, né, até a motorização, o etanol, os biocombustíveis, não vão existir se você não tiver, né, a forma de aplicar. Então, eu estou fazendo essa brevíssima introdução até para contextualizar. O Fábio ele já fez a semana, 15 dias atrás, a primeira parte da apresentação. Eu, inclusive, Fábio, tomei a liberdade de enviar sua apresentação em vários lugares e também tanto o link como o PowerPoint para que o pessoal pudesse acompanhar, né, com mais facilidade isso aqui. Fábio, a minha proposta para você é o seguinte: você ainda precisa, eu diria, de uma meia hora, 40 minutos, mas a gente pegar pelo menos uns 20 minutos para discutir, bater um papo. Tá bom? Com certeza. Manda bala, amigo, manda bala. Tá bom, obrigado, professor Gonçalo. Vou compartilhar aqui. Tá aparecendo a apresentação? Tá, mas ainda não está em modo apresentação. Uhum. Arrumar aqui, pronto. Vou pegar uma água. Uhum. Agora tá aparecendo, né? Sim, agora sim. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado por essa nova oportunidade. Passado nós tínhamos falado sobre as Solid Oxide Fuel Cells, né? As células a combustível cerâmicas. E o que é interessante a gente lembrar é que a primeira geração dessas células, elas eram suportadas pelo eletrólito, né? Então, para aplicações assim, como se fosse uma usina hidrelétrica, né, estacionária, então, no início, né, para essa aplicação, usavam esse componente mais espesso, o eletrólito, né, e o cátodo e o anodo bem mais fino.
A segunda geração das células a combustível cerâmicas, ela passou por uma modificação com a intenção de melhorar, né, a performance dela. Então, diminuiu, né, a espessura do eletrólito e aumentou um pouco a espessura do anodo, né, de tal maneira que ocorresse uma melhoria, né, na atividade catalítica que ocorre na região do anodo. E também diminuindo a espessura do eletrólito, você reduz, né, as perdas rômicas e por polarização, né? Os dois processos acontecem ao mesmo tempo, porque quando você permite a diminuição das membranas, né, ou desses filmes cerâmicos, ao mesmo tempo você consegue reduzir a temperatura e atingir aquele mesmo valor de condutividade que eu tinha comentado de 0,05 siemens por centímetro a 800 graus Celsius para a zircônia dopada com 8% mol de ítria, né? Agora, para aplicação no setor de mobilidade, tinha que diminuir ainda mais a espessura, principalmente do anodo, né? E a ideia foi, diminuindo a espessura desses componentes, tem como diminuir a temperatura. Diminuindo a temperatura, a gente não usa mais aqueles interconectores cerâmicos de cromita, de lantânio, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, um aço inox ferrítico como substrato, né, como suporte, para poder depositar essas camadas que são bem finas. Então, você consegue aquela condutividade, por exemplo, da zircônia dopada com ítrio a 800 mil graus Celsius, uma temperatura de 600, 650. E é interessante porque é a temperatura próxima da reforma de alguns combustíveis, né, baseados em hidrocarbonetos. Então, os dois processos aconteceram ao mesmo tempo, né? Mas por que nós queremos, né, essas células a combustível suportada por metal? Aqui eu vou passar rapidinho, mas se vocês tiverem alguma pergunta, não tem problema, pode interromper, tá? Aqui ao lado esquerdo, deixa eu só colocar o laser point. Então, ao lado esquerdo, a gente tem aqui uma microscopia eletrônica de varredura, né? E aqui embaixo, o suporte, né? Essas regiões que são claras é a fase do aço inox ferrítico, né? Ferro com 27, 25% com cromo, né? Aí, veja bem, sobre a superfície, né, desse metal poroso, tem uma camada, né, que é estratégica de contradifusão, né? De quem? Dos elementos da liga metálica em direção ao anodo, né? E principalmente os elementos da fase metálica do anodo, por exemplo, níquel, em direção ao suporte metálico. Ela é bem fina, não dá para ver nessa imagem, mas para frente tem uma microestrutura melhor. Então, o anodo, olha só, é bem difícil conseguir, né, essa microestrutura, mas não é impossível. O anodo, ele tem a estrutura dele, a arquitetura, de uma forma gradual, a gente chama de funcional, né? Então, veja que aqui as partículas são maiores, então a porosidade é maior próximo ao suporte, e depois ela vai diminuindo, né? Até chegar próximo do eletrólito. Então, aqui ao lado direito, é interessante que essa região aqui, né, identificada por 4, é o anodo, a camada ativa do anodo. E nesse caso, a camada ativa do anodo no trabalho do Dom Silp, eles trocaram, né, a zircônia dopada com ítria pela séria dopada com gadolina, que tem uma condutividade maior. É um anodo compósito, né? Metal, cerâmica. E daí, veja bem que essa camada ativa ela tem que ser mais fina, porque ela tem que ter uma baixa rugosidade para você conseguir depositar o eletrólito, que geralmente é depositado por physical vapor deposition, né? De zircônia dopado com 8% mol de ítria. Em seguida, nós temos uma outra deposição aqui dessa camada de barreira contra difusão, porque se você usar, por exemplo, a manganita de lantânio dopada com estrôncio, né, como catodo, na interface entre o eletrólito de zircônia dopada com ítria e o catodo, forma com o tempo, em alta temperatura, fases resistivas, com a estrutura cristalina do pirocloro, né, que é um zirconato de lantânio. Né? E ela é bloqueante, ela não tem uma condutividade iônica adequada. Então, essas camadas que são finas, elas são muito estratégicas, né? Porque elas permitem, ou melhor, elas bloqueiam a difusão, né, dos elementos químicos de um componente em direção ao outro. Qual é o nosso sonho nesse projeto? Nosso sonho nesse projeto, ó,
Veja bem aqui, LBNL é o pessoal lá do Lawrence Berkeley, né, da Califórnia, nos Estados Unidos, né? DTU é um conjunto. Há um tempo atrás teve associação com empresas essa universidade da Dinamarca, lá em Riso, eu não sei como fala, como soletra essa palavra. Aqui tem as séries Power, né? Só para ficar bem claro, a gente tem aqui, né, no eixo Y a densidade de corrente em função da temperatura de operação da célula e aqui a densidade de potência, né, ao lado direito. Então, se a gente olhar aqui na temperatura de 650 graus Celsius, no trabalho do Don Silp, que é o mais novo de 2020, a gente percebe que eles conseguiram, né, uma densidade de potência aqui próxima de 2 watts por centímetro quadrado. É bastante, né? A 0,7 volts. Então, se a gente conseguir atingir esse valor, ou 1 watt, já é um grande caminho, né? Para um projeto de 3 anos. Isso, né? 2,6 watts por centímetro quadrado, uma corrente de 3,5 amperes por centímetro quadrado, a 0,7 volts a 700 graus Celsius, usando hidrogênio misturado com água, né? Isso é interessante. Como que elas são feitas, né? Eu acho que eu já tinha comentado na apresentação anterior, só para a gente relembrar, né? Aqui tem uma outra microestrutura, né? Microestrutura não, né? Um esquema, né? E aqui tem uma imagem de microscopia eletrônica, onde a gente vê que o suporte ele é mais espesso, né? Ele tem uma espessura da ordem de 300 a 500 microns, né? Aqui a barra de aumento é 100 microns, né? Então, a espessura da célula combustível, não da célula combustível, mas do anodo, do eletrólito, do catodo, é da ordem de 100 microns, né? Bem pequeno. Voltando aqui, né? Eu já tinha comentado, mas só para relembrar, como é que eles fazem, né, essa célula? Bom, é simples. Geralmente esses suportes metálicos, eles são comprados prontos, né? Tem uma empresa europeia que chama Sandvik, que ela já faz folhas desse aço inox ferrítico, né, e deposita um cobalto, né, que depois se transforma em óxido de cobalto sobre a superfície dessa folha metálica, né? Então, ela já é porosa. Você compra ela e sim. Fábio, desculpe, deixa eu te perguntar, né? Então, só para ver se eu entendi, esse número 1, não é isso? Isso. Esse substrato metálico ele já é preparado nessa forma de bolha? Poroso, sim. Bolho poroso. Então, quando você tem em 2A, 2B, em todos aqueles, até antes do catodo, você está fazendo depósitos de materiais que vão ficar entre essas bolhas de metal, né, e esses poros, com o objetivo de não permitir a passagem nem dos prótons, nem dos elétrons. Então, veja bem, posso? Pode, manda. Deixa eu ver se eu entendi. Então, na célula combustível cerâmica, pelo menos se a gente usar a zircônia dopada com ítria, né, ela não é um condutor protônico, ela é um condutor de íons de oxigênio, né? Isso, então, exatamente. Isso, De oxigênio. Mas ela não permite nem elétron e nem próton. Não, o eletrólito ele é um condutor puramente iônico, né? A gente fala número de transporte tem que ser próximo de 1. O que significa isso? É uma razão, né, na qual você tem que ter, por exemplo, vacância de oxigênio dividido por portadores eletrônicos. Então, ela tem que ser próximo de 1. Isso significa que é só condutor de íons de oxigênio. A zircônia dopada com ítria, né, intrinsecamente, mesmo extrinsecamente, se você dopar ela, ou melhor, a zircônia, né, ela tem quase todo material cerâmico tem uma certa condutividade dos ânions, mas assim, depende da temperatura, você tem que fornecer energia para ocorrer esse movimento, né, e também você dopando ele, você deixa de ser intrínseco e ele passa a ser extrínseco, né, ou seja, você melhora a condutividade gerando defeitos, porque o processo de condução iônica é um defeito, né? A propriedade elétrica desse material ela só existe porque existe um defeito. Se não existisse o defeito, não teria essa melhoria na condutividade elétrica da zircônia pura, né? Então, ela é bloqueante a portadores eletrônicos, elétrons, buracos, né? A zircônia é dopada com ítria. Agora, a série dopada com gadolínio, que é usada como barreira de difusão, ela também é um condutor
de íons de oxigênio. Porém, ela às vezes se torna um condutor misto, né? Ela passa a conduzir elétrons. Isso acontece geralmente quando você fornece energia na forma de temperatura e quando ocorre, né, a redução do cátion sério mais 4 para sério mais 3. Né? Isso acontece, por exemplo, em baixas pressões parciais de oxigênio. Onde? Próximo da região do anodo, onde passa o combustível. Né? Então, se ela tiver uma condutividade eletrônica, o que vai acontecer? Um curto-circuito na célula. Então, isso não é interessante. O eletrólito tem que ser bloqueante de elétrons, mas ele tem que permitir a passagem dos íons de oxigênio. Né? O que acontece... Posso completar aí? Sim, deixa eu claro. só ver se eu entendi a pergunta do Gonçalo. Gonçalo, você falou assim, ó, você tem essa folha, né, uma folha fininha de aço inox, de um aço lá, de um metal. E aí ela é porosa. E aí você fala, a partir dali é construída a célula. É como se você... Vamos pensar num sanduíche. Você tem o pão, e o pão é aquela folha, tá, de alumínio. Você vem e coloca um presunto, é o anodo. Você vem e coloca um queijo por cima, é o eletrólito. Depois você coloca o hambúrguer por cima, é o catodo. Você vai separando esses caras. Só que o queijo, né, o eletrólito, ele não pode conduzir eletricidade. O elétron não pode passar lá, porque senão a célula fecha curto-circuito. A célula tem que passar corrente pelo lado de fora. Tá? Era só isso. Só que a gente vai... Qual é o processo? Aí o Flávio vai explicar. Você tem que vir fazer com técnicas de filmes finos, um tape casting, uma evaporação de filmes por plasma ou por tensão e assim por diante. Exatamente. Obrigado, Hudson. Excelente. Então, como que faz isso daí, né? Não é simples, mas tem muita tecnologia, né? Mas, por exemplo, né? Essa folha você pode comprar, ou você pode fazer, por exemplo, metalurgia do pó. Você pega o material, né? Compra o material particulado, aí você faz como se fosse uma tinta com ele, né? Coloca lá os ligantes, os orgânicos, caracteriza as propriedades reológicas, viscosidade adequada, coloca no tape cast e faz uma fita, né? E daí você pode colocar, por exemplo, aditivos ou mexer no tamanho de distribuição, tamanho de partículas desses metais, né? Para você, desse metal, para você conseguir essa estrutura porosa, né? E daí você faz um tratamento térmico, uma sinterização, né? E daí você tem essa estrutura porosa, né? Você pode usar, por exemplo, polímeros na forma de esferas, microesferas, para ficar com uma, né? Com esse aspecto poroso, né? Então é um processamento, né? Metalurgia do pó. E, enfim, beleza. Primeiro você tem o substrato metálico, né? Aí depois tem que depositar essa camada contra difusão, né? Por exemplo, pode usar céria dopada com gadolínio. Como ela é aplicada sobre a superfície desse suporte? Por PVD, né? Physical Vapor Deposition, alguma outra técnica que consiga atingir uma espessura bem fina, né? Porque ela tem que ser muito fina, né, essa barreira contra a difusão. Aí depois, o anodo, existem várias maneiras, né? Uma maneira é por tape casting. Você pode... veja bem que essa camada mais grossa aqui é uma tinta, por exemplo, tinta X, né? Essa camada mais fina já é uma outra... veja que o tamanho, a distribuição do tamanho de partículas, né? Tanto do níquel como da zircônia dopada com ítria, são menores, né? Então, ele vai... Aqui tem uma diminuição no volume dos poros, né? E no tamanho das partículas, né? Processamento cerâmico. Enfim, aí depois, essa última camada menos rugosa deposita o eletrólito. Então, isso daqui, o anodo, esses três, né? Anodo, a camada mais grossa, mais fina e o anodo ativo, né? Eles podem ser depositados por tape casting, né? Ou, por exemplo, silk screen. Silk screen é serigrafia, né? Faz uma tinta, tem uma malha bem fina e você passa essa tinta e embaixo você tem o suporte metálico, já com a camada, a barreira contra a difusão, né? Aí depois deposita o eletrólito por PVD, aí depois mais uma camada contra a difusão entre o eletrólito e o catodo e em seguida o catodo, né? Aí aqui em cima você pode colocar um interconector, que pode ser esse mesmo material. Então, tape cast, silk screen.
É possível fazer até algumas dessas camadas por sol gel, né? O problema é cobrir uma área de 144 centímetros por quadrado, né? 12 por 12. Mas não é impossível. Continuando, uma outra maneira lá, o pessoal, o Dog Begovic, do Lawrence Berkeley National Laboratory, lá dos Estados Unidos, eles têm uma outra maneira, por exemplo, de fazer essa célula, né? Por exemplo, você tem aqui o suporte metálico na região do anodo poroso, aí deposita a camada, né, a barreira contra difusão sobre esse metal, né? Depois o anodo, aqui ao lado direito, ó, veja que o anodo ele é bem poroso. E aqui, olha só, aqui tem 10 microns, então a espessura desse eletrólito aqui é de 5 microns, né? Aqui é uma zircônia estabilizada com escândia, né? Aí depois o cátodo e depois outro suporte metálico. Só que eles fazem essa estrutura por laminação a tape cast, né? Prepara isso daqui por tape cast, aí a camada contra difusão por PVD, depois o anodo também por tape cast, né? O eletrólito Fábio, por PVD. Fábio, eu acho que eu sei o que é, mas explica aí o que é o tapecast. É quando... Bom, fala aí. Tape casting é uma técnica que já foi usada há muito tempo para semicondutores, né? Depositar, por exemplo, substrato de alumina, de nitreto de alumínio, para depositar os interconectores metálicos, né? Chip. E daí é simples, você prepara uma tinta, só que essa tinta ela tem que ter, né, a parte orgânica dela, né, um solvente, a parte orgânica, onde vão os ligantes, os plastificantes, o deflocurante. Por que o deflocurante? Porque se você usar um material sólido particulado, que nem a cerâmica ela não dissolve na água, nem em álcool, por exemplo. Então, na verdade, você não está trabalhando com uma solução, você está trabalhando com uma suspensão, né? São partículas daquele material óxido, né? Em um meio líquido, e esse meio líquido ele tem que solubilizar, né? A parte orgânica, né? Os plastificantes, porque essa fita ela tem que ser, depois que você faz ela tem que ser flexível, né? Para você poder trabalhar com ela para depois sinterizar. Não sei se você lembra aquelas imagens que eu mostrei há 15 dias atrás. Tapecast, você prepara essa suspensão orgânica, né? Ou aquosa, por exemplo, é uma tinta com 70%, 75%, às vezes 60% de carga sólida, né? Do material do óxido, né? E daí você coloca num recipiente, né? Esse recipiente ele está sobre uma folha, por exemplo, de Miller, né? Que é um polietileno terephtalato, e daí ela começa a caminhar. E conforme ela vai caminhando, você tem uma lâmina, você regula a espessura dessa fita que vai ser colada. A gente também chama de colagem de fita, né? E daí... Posso dar uma ideia aqui? Eu não sei claro. se vocês já viram, por exemplo, uma pessoa amassando uma parede, assim, passando uma argamassa numa parede. Você tem aquela argamassa que é uma coisa bem densa, você pega uma espátula e espalha. É isso que ele está falando que é o tape casting, é você catar ele está chamando de tinta, mas pode ser uma borra, pode ser uma massa, né? Que você espalha sobre uma superfície lisa. Ali, dependendo da força que você coloca, ou do espaço entre a espátula e a parede, a espátula e a folha, vai ser a grossura da tinta. E é isso que ele vai fazer, que nós vamos fazer no grupo, né? Perfeito, perfeito. Posso continuar? Pode continuar, manda bala, entendi perfeitamente. Então é assim que se faz, né? E daí, depois que eles fazem a laminação, né, dessas fitas, o suporte metálico, como ele é poroso, né, e o anodo aqui também, né, é infiltrado o material catalisador na forma nanométrica, né? Então eles infiltram esse material tanto na região do cátodo, na região do anodo, né? Ou melhor, aqui é o suporte metálico, aqui é o cátodo, né? Eles chamam de backbone structure, né? E daí eles fazem um processo de infiltração, né? Da solução precursora, depois faz um tratamento térmico e esses metais catalisadores eles aderem na superfície dessa estrutura porosa, né? Nesse caso aqui eles usaram praseodímia,
né? Óxido praseodímero. Ou seja, depois que você tem a sua estrutura montada, aí você injeta esse novo material, né? Isso. Os Entendi. eletrocatalisadores, né? Porque Exato, você o tem aí. nanocatalisador, o eletrodo, né? O eletrodo de oxigênio, o nanocatalisador. Isso. Porque você, por exemplo, tem os dois suportes, né? Tanto sobre o catodo como abaixo do anodo, eles são porosos, metálicos, só que eles estão sem os catalisadores, né? Perfeito, estão vazios. Aí o anodo e o catodo também, você faz uma estrutura esquelética porosa, onde você tem, por exemplo, só a zircônia dopada com ítria, né? E o catodo, por exemplo, a cobaltita de lantânio dopada com estrôncio, né? Aí depois você adiciona, né, algum metal catalisador, por exemplo, na região do anodo níquel, né? E daí é um processo que chama de infiltração, que também vem sendo usado, né? Perfeito. Mas a técnica que é mais utilizada pelas séries Power, por exemplo, é screen print. É barato, é escalonável, né? Eu não sei como que eles fazem a deposição dessa camada aí, mas deve ser por PVD, né? Mais para frente tem um videozinho explicando. Bom, então, beleza. Deixa eu adiantar aqui. Aqui tem o suporte metálico, dá para ver aqui mais claro a camada, né, contra difusão, a DBL, sobre o suporte, né? E aí aqui dá para ver melhor as partículas, essas partículas maiores aqui, né? A fase, né, de zircônia dopada com ítria, e aqui essas partículas menores é o níquel metálico, o eletrólito bem fino, e a DBL sobre o eletrólito. Quais são os desafios, né? Bom, vou passar rapidamente aqui. Um grande problema, né, é a oxidação de suporte, porque ele é metálico, né? Não é à toa que tem que colocar essa barreira contra a difusão, que é a série dopada com gadolínio. Aqui em cinza, isso daqui é uma análise pós-mortem, né? É uma célula que foi usada, né? Já foi operada. Então, aqui você tem essa camada cinza bem fina, é uma camada de oxidação, né? É um óxido de cromo, né? Porque o aço inox, você protege o ferro, né? Oxidando o cromo. Então, o cromo, ele, ali na superfície, ele reage com, né, o ambiente, e daí o oxigênio, e daí ele forma óxido de cromo, né? E o interessante é que a série dopada com gadolina, como ela está na região do anodo, é baixa pressão parcial de oxigênio, né? Então, nessa região, como ela é um condutor iônico, né? Mas em baixas pressões parciais de oxigênio, ela pode se tornar um condutor eletrônico. É interessante, porque se não tiver uma camada contínua de óxido aqui, o elétron da liga metálica, ele pode atravessar esse óxido, não o óxido, mas essa região onde não tem o óxido, né? E atravessar também a série dopada com gadolínio. Como? Por um mecanismo chamado small polaron, através da redução do cátion série mais 4 para série mais 3. Por isso que usa ela na região do anodo, porque ela pode ser um condutor misto, né? Só que, olha o que acontece, no níquel aqui, na partícula de níquel, também tem essa região cinza, né? Por EDS você consegue identificar quais são os elementos químicos que estão nessa fase. Geralmente forma niquelatos de ferro, niquelatos de cromo, né? São materiais que evaporam, né? Principalmente o cromo da liga metálica evapora e vai para a região do anodo. E daí ela deposita nessa superfície e reage quimicamente com o níquel. Só que ela é um isolante, essa fase cinza, né? É um isolante ao transporte de elétrons. Então, o que acontece para de conduzir elétrons, né? Aqui ao lado direito, ó, veja bem, a gente tem uma partícula metálica em contato com outra partícula metálica. Enquanto essa camada de óxido não está crescendo, está sendo controlada, ótimo. Só que, por exemplo, veja que aqui tem um fio metálico ainda, né? Ó, nessa região. Isso daqui é um pescoço de sinterização. Se crescer, se aumentar a espessura desse óxido de cromo, como ele é um isolante, o que vai acontecer? Ele não vai deixar o elétron passar dessa partícula para essa partícula. Aqui a gente tem os pescoços de sinterização, né? Tá vendo aqui? São pescoços de sinterização. A gente já tinha falado sobre sinterização. Uma maneira de você evitar essa oxidação do cromo, né, é você depositar por deep coating uma
camada de cromita de lantânio, né? E a cromita de lantânio é um condutor de elétrons, né? Então, ao mesmo tempo que ele evita a formação do óxido de cromo e a corrosão e oxidação do suporte metálico, ele permite a passagem de elétrons. Na região do cátodo também pode acontecer esse problema. Como o interconector é do mesmo material, né, do suporte metálico do anodo, quando na presença de oxigênio, né, do ar, ele vai formar um óxido de cromo, e na presença de umidade, esse óxido de cromo, ele volatiliza formando oxidróxido de cromos, né? Isso daqui difunde e vai para o cátodo e forma fases resistivas também, diminuindo, né, a performance da célula. Aqui tem um grande problema. Aqui tem um grande problema, né, que é o grande problema, né, a formação do quê? De carbono sobre as partículas de níquel metálico, né? Então, veja bem, como que acontece isso, né? Quando você utiliza um combustível baseado em hidrocarboneto que tem carbono, na superfície do níquel, o níquel metálico, ele, quando, né, o hidrocarboneto, por exemplo, o bioetanol, chega aqui próximo da partícula do níquel, começa a crescer, né, canais de grafite, né, de carbono. E daí, ao mesmo tempo, o níquel, ele é pulverizado, né? Esses canais, eles catalisam a formação de nanotubos de carbono sobre a superfície do níquel. Como? O níquel metálico, ele oxida, né, formando partículas bem pequenas que migram até a superfície desses canais de grafite e formam aqui em cima nanotubos de carbono. Olha só aqui nessa microestrutura, fibras de carbono, né? Aqui uma partícula de níquel, aqui vocês podem ver que tem um nanotubo de carbono e na superfície desse nanotubo de carbono uma partícula de níquel que catalisou o crescimento desse tubo de carbono, né? Opa. E isso aí, Fábio, acaba envenenando, quer dizer, fazendo parar de funcionar porque ele penetra a alta temperatura. Facilita o envenenamento ou reduz o envenenamento? A alta temperatura? Depende, né? Porque isso já é um problema na reforma, né, de combustíveis baseados em hidrocarboneto, porque o reformador ele também é envenenado quando você utiliza temperaturas aí em torno de 500 a 700 graus Celsius, né? Porque uma situação assim que é muito difícil. Existem vários estudos, por exemplo, eu já vi um pessoal adicionando no combustível, né, baseado em hidrocarboneto, por exemplo, piridina ou dimetilpirrolidona, né? Eles são solventes, né? O que eles fazem? Eles são solventes para carbono, né? Grafite, carbono, o pessoal do grupo do professor Hudson usa, né, esse solvente para solubilizar esses materiais. Então, eu já vi alguns estudos que o pessoal aditiva o combustível com dimetilpirrolidona ou disulfeto de carbono ou a piridina, né? E daí essas moléculas, como elas são solvente para o carbono, elas acabam limpando a superfície do anodo, né? Isso é interessante, né? Porque é um grande problema, é um desafio, né? Ou seja, você diria o seguinte, isso aí era um tipo, poderá ser no futuro um tipo de aditivação no combustível para evitar essa carbonização. Entendi. É isso, né? Mas agora eu não sei se é viável economicamente, né? Não, só para entender o desafio. Ou seja, esse aí é um ponto de atenção para a durabilidade, por exemplo, do equipamento. Isso, Então, essa questão é um grande desafio, né? A literatura ela é extremamente voltada para isso, né? Falam muito sobre a deposição de enxofre e a deposição de carbono sobre a superfície do anodo, né? Isso acontece, é por isso que a vida útil dessas células, algumas, né? Por exemplo, a aplicação estacionária eu já vi 80 mil a 120 mil horas de uso contínuo, né? A Nissan
quando trouxe aquele carro para o Brasil, né, usando bioetanol, a vida útil que eles disseram era de 10 mil horas, né? Bem menos. Então, aqui, né, como que ocorre essa deposição desses nanotubos de carbono? A gente tem o etanol reagindo com água na região do anodo, quando você usa esse combustível, e forma monóxido de carbono e hidrogênio, né, na superfície dessas partículas que catalisam essa reação. Então, o monóxido de carbono, né, ele pode reagir com a água para formar mais hidrogênio e dióxido de carbono. Essa daqui é uma reação bem conhecida na área de catálise, que chama Water Gas Shift Reaction, né? Para o hidrogênio reagir com os átomos de oxigênio do anodo, formar água e 2 elétrons. E para o monóxido de carbono reagir com os átomos de oxigênio também, formando dióxido de carbono e 2 elétrons, né? Então, o hidrogênio e o monóxido de carbono são combustíveis para a célula combustível cerâmica. E veja bem que o monóxido de carbono, para a célula combustível polimérica, é um veneno. No caso da célula combustível cerâmica, não. Né? Aqui é a reação que forma esses nanotubos de carbono. O monóxido de carbono, ele forma, né, pode formar o carbono e o dióxido de carbono na superfície dessas partículas, né, do catalisador. E o interessante é que se você, por isso que o álcool, né, o pessoal da literatura, né, usa água, né, ou melhor, usa o etanol hidratado. Por quê? Por causa dessa reação química, para transformar o monóxido de carbono em dióxido de carbono e hidrogênio, e não carbono sobre a superfície do catalisador. Né? O ideal seria o etanol reagir com a água, né, e produzir diretamente dióxido de carbono e hidrogênio. Ou o etanol reagir com os ânions de oxigênio do anodo para produzir hidrogênio, dióxido de carbono e elétrons. Beleza. O que a gente, né, tem de estudos sobre a aplicação do etanol em células a combustível suportada por metal. Essa mesma estrutura que é obtida pelo pesquisador Dog Begovic, né, que eu já mostrei para vocês, na verdade, essa curva aqui, né, que a gente chama de... pode ser chamada de densidade de potência, né, mas a potência, que ao lado direito a gente tem a densidade de potência em função da densidade de corrente, né, e ao lado, essas curvas que parece uma parábola, né, é a densidade de potência. Essas daqui é a voltametria em circuito aberto, né? Você tem a voltagem em função da densidade de corrente. Então, veja bem, eles conseguiram 1 watt por centímetro quadrado a 650 graus Celsius, numa mistura, né, de água e álcool, e 1,4 watt por centímetro quadrado a 700 graus Celsius em álcool anidro, sem água. Né? Não foi depositado carbono na superfície do anodo. Nesse caso aqui, a estrutura, a arquitetura é a mesma, mas o anodo é séria dopada com samária e níquel, né? Não dopada, mas um composto, né? Desse metal e dessa cerâmica, que é séria dopada com samária. Só que tem... esqueci de dizer, né? Veja bem, eles conseguiram 1 watt por centímetro quadrado a 650 graus Celsius. Porém, 1 ano depois, eles publicaram uma errata, porque houve vazamento da solução catalisadora, né, que foi depositada sobre o catodo. E daí, a área real, devido a esse vazamento, era de 5 centímetros por quadrado. Né? E daí você pode dividir esse número 1 por 5, vai dar 0,25, 250 miliwatts por centímetro quadrado. Não é um valor ruim, né? É um valor bom, interessante. Né? Mas, quando se usa hidrogênio, pelo menos o trabalho do Don Silp, eles conseguiram até 2 watts por centímetro quadrado, uma densidade de potência bem alta. Eu vou precisar fazer uma pausa, desculpa, só para ir ao banheiro, e eu vou colocar esse vídeo, pode ser, gente? Desculpa, tá? Manda bala, manda bala, manda bala. O Hudson está aí.
Estou aqui falando com a Adriana da PRP sobre a visita. Tá sem... Ah, bom, ele não está aí. Ele está mostrando o vídeo da Ceres Power. Essa daí é a fábrica que a Bosch comprou. É impressionante o nível de qualidade que eles estão fazendo aí. Você vê que vamos ver as células ali, vai mostrar as células já. Esse é o CEO que está conversando. Está aí a fábrica que eles montam em... Hudson. Oi. Aproveitar e perguntar para você, Ricardo. Eu estou achando sensacional essas coisas. Vocês são malucos de tudo, mas... doido de pedra. Tem empresa no Brasil capaz de industrializar essa tecnologia toda? Não, eu duvido. Nem no mundo. No resto do mundo, essa Ceres Power aí é quem é a locomotiva aí. Que eu estou percebendo é que está mais avançado. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer. A questão é assim, né? Se tiver um negócio aí, se tiver de fato um negócio aí, tem que avançar nessa questão mesmo de produção, né? Já tem que pensar numa continuidade, tem que fechar essa ponte aí, né? Tem que fazer uma incubadora, alguma coisa assim, né? Sem dúvida nenhuma, mas a gente não está nesse grau de maturidade. Uma vez que a gente conseguir, eu espero que daí nossa previsão, só para você ter uma ideia. Hudson, tá ruim o som, a gente não está conseguindo ouvir. Desculpa. Não, pode ser que seja... Vocês estão ouvindo ou não estão mais? Agora, perfeito. Agora sim. Repita, por favor, o que você falou. Que grau que a gente está aí no projeto, né? A gente está no grau das ideias, a gente viu que existe e agora vai começar, no caso das células combustíveis, a gente vai começar a montar do zero. Então a gente espera audaciosamente em 3 anos estar com células próximas da qualidade dessa da Ceres Power aí, o que é um absurdo de avanço no que se refere à velocidade, né? O pessoal construiu isso aí em 20 anos e com talvez 20 ou 200 vezes mais recursos do que a gente. Então, você lembra aquela nossa reunião que a gente estava falando sobre isso? Nós temos que fazer aquela ponte, nós temos que construir as duas cabeceiras ao mesmo tempo. Você tem que vir de lá para cá com a ideia e alguém tem que vir de cá para lá com a... Então, eu concordo contigo. Concordo contigo, mas a gente tem que dar um passo de bebê primeiro. Baby steps. Qual que é esse passo? Fazer a coisa funcionar. Funcionou na bancada. Em 2 anos, a gente tem certeza absoluta como vai funcionar, se vai funcionar, como vai funcionar, quais são os gargalos. Aí a gente consegue começar a planejar um modelo de negócio. Porque a gente não pode só ficar no mundo da ideia, né? A gente tem que colocar essa mão na massa agora que a gente tem uns projetos que vão começar. E aí, a partir desse protótipo de bancada, que a gente vai conseguir fazer essa avaliação. Então, ou seja, daqui 2 anos a gente vai conseguir fazer isso aí que você está falando. Falou, agora sim vamos correr em paralelo, porque agora a gente já sabe que funciona. A gente tem tempo, até amanhã dá para fazer tudo. Mas olha, parece um absurdo, mas a gente começou nesse projeto com a Shell, há 3 anos atrás, do zero em capacitores, do zero. E a gente está montando já estamos montando módulos no nosso laboratório aqui de capacitor. O que é módulo? São vários capacitores associados. E a gente espera fazer isso em 3 anos também com a célula combustível, que é um pouco mais complexo, mas a gente já tem uma estrutura inicial, né? E um fluxo de pessoas trabalhando assim, que já entende do que está acontecendo. Então, a gente espera também ser capaz, em 2 anos, de ver se a célula vai funcionar, em 3 anos já dar aquela estilingada para associar várias células. O próximo projeto que a gente está montando aqui é justamente nessa linha, de soldar células, de associar elas, porque a gente acredita que vai dar certo, né? E aí, tendo esse passo, essa coisa bem estabelecida da engenharia de como funciona, ou se a gente tem a receita de bolo de como funciona, aí faz sentido a gente pensar passar para um parceiro, ou já integrar, ou abrir uma startup e assim por diante. Tá bom. Perfeito. Fábio, manda bala. Gostaram do vídeo? Muito. Você quer passar ele de novo, que ele é curtinho, explicando?
Pode ser, mas é que tem um outro vídeo também. Ah, não, fique à vontade, Mas... fique à vontade. Manda bala. Pô, Eu adorei. até posso, já que vocês já viram, vocês viram que interessante, né? Aquela plaquinha, ela tem no máximo 500 microns de espessura. E é sobre ela, na verdade, na base dela é furado a laser, né? Então, o suporte metálico ali, ele não é aqueles poros aleatórios, né? Tem furos direcionados. Perdão. E daí, sobre aquela placa, é depositado as camadas, né, que compõem a célula combustível cerâmica, né? Então, aquilo dali é, né, é escalonável, né? É uma célula a cada 3 segundos, né? Então, aqueles furos nas laterais, né, é por onde passam, onde tem a entrada do combustível e a entrada do ar, né? E a saída dos gases de exaustão da célula, né? Continuando, opa, interessante. Tô com um probleminha aqui com essa barra, que ela fica bem em cima. Aí, Para a gente não carro que a aparece, não. Nissan... Tá, tranquilo. O carro que a Nissan desenvolveu, eu não sei se eles desenvolveram lá no, né, no país deles ou no Brasil, né? Porém, é interessante porque eles já desenvolveram essa célula para uso de Está aparecendo bioetanol. aqui, né, viu, Fábio? Oi? Tá uma tela preta aqui. Ah, tá. É que eu não dei play ainda. Pronto. Agora foi, Desculpa. né? Não, Foi. imagina, tranquilo. Estão ouvindo? Opa, dá para ver que tem tempo nesse vídeo. Pelo preço ali do combustível. Interessante, né?
Pô, 2020, hein? Então, 2020, saíram na frente. O interessante é que eu fiz uma pesquisa, né? Conversando informalmente, né? Eu fiz uma pesquisa que eu queria entender como que era o reformador desse veículo, né? Que, veja bem, eles usam um reformador externo. Aqui tem o tanque, é 30 litros de etanol, né? Pode ser misturado com água também. E da entrada do ar, e daí o etanol ele passa pelo reformador para gerar hidrogênio para ir para o stack, né? Stack de células a combustível cerâmica, né? Aí, aqui, eles não falam se alimenta. A bateria fornece, né, energia para gerar potência aqui para o sistema de locomoção do carro, né? Mas talvez ela pode também, né, diretamente fazer isso, né, a célula combustível, e de vez em Nesse quando caso, armazenar só via energia na bateria. bateria. Oi? Nesse caso, só via bateria. Só carrega a bateria. Tá. Legal, obrigado. Aí, o reformador, eu fui pesquisar. Eu encontrei, até interessante, eu esqueci o nome dela, mas o sobrenome é Oshino. Né? Tem 3 mulheres que foram as principais pesquisadoras para desenvolver esse reformador. Né? É até engraçado que lá no site tem uma foto dela assim, na empresa lá, e tem um vaso com uma planta de cana de açúcar. E o interessante é que, assim, ela tem alguns trabalhos sobre reforma de gasolina, mas de etanol eu não consegui achar nada. Então, acho que eles protegem muito essa região aqui, né? Em Protege. termos, assim, intelectualmente falando. É interessante. Bom, então, rapidinho aqui, sobre essa barra aqui, sobre quais são os requisitos mínimos, né? E os custos que foram propostos pela AVL, que possui grandes sistemas de stacks de célula do combustível cerâmica, né? E o Departamento de Energia dos Estados Unidos, né? Opa. Tá. Diminuir a temperatura de operação da célula para baixo de 700 graus Celsius usando hidrocarbonetos, né, combustíveis líquidos, né, e também, no futuro, o hidrogênio verde. Rápido, né, acionamento do dispositivo, né, então tem que ter aí um tempo de abastecimento de menos de 15 minutos, né. Então, imagina, eu acho que o professor Gonçalo tinha perguntado sobre a questão do aquecimento desse sistema, né? Para ter ideia, quando a gente sinteriza essas cerâmicas, a gente usa uma taxa de aquecimento de 13,3 graus Celsius por minuto, né? Até a temperatura de sinterização, que é por volta de 1.500 graus Celsius, dependendo do tipo de processamento, material, espessura, né? E o tempo também de sinterização. Então, esse valor aqui de 15 minutos até a temperatura de operação de 700 graus Celsius dá mais ou menos uma taxa de aquecimento de 30 graus Celsius por minuto, né? Quase o dobro. Aí depois que você sinteriza e você... Opa, eu confundi aqui, desculpa, eu estou falando aqui sobre a questão de... Confundi, mas falei certo. É o aquecimento do equipamento. Não, tá certo, É que eu estava porque... confundindo com o tempo de abastecimento. Não, é exatamente, mas você falou certo aí. É o tempo de aquecimento mesmo do equipamento, que eu me lembro que esse era um problema, né? No caso aí É um problema, né? Porque você não pode ter choque térmico, né? Material cerâmico, choque térmico e fragiliza, você né? mostrou a semana passada uma coisa que me deixou bastante exatamente nas camadas, né? A diferença de propriedade de um e outro, que eu entendi o problema de ter mais. Mas manda bala, Fábio. Tá tranquilo, tá terminando já. Tempo de vida útil, mais que 10 mil horas, né? Só que aí o cliente tem que aceitar intervalos na quais, né, vai ter que fazer manutenção, né? Reposição de carbono da célula, problemas técnicos, né? Eficiência do sistema acima de 50%, potência acima de 15 kW para cobrir longas distâncias, né, de autonomia desse veículo. Densidade de corrente por célula, 2 amperes por centímetro quadrado. Aqui é interessante a densidade volumétrica, né, de potência do stack tem que ser entre 1.000 e 1.200 watts por litro, né?
e do sistema de 100 a 120 watts por litro, né? E a gravimétrica, 120 a 140 watts por quilograma. Taxas de degradação abaixo de 6 milivolts por 1000 horas de uso contínuo dessa célula. Qual é o custo do stack, né? Estava fazendo uma pesquisa, o pessoal da LBNL liberou um documento, né, de análise do ciclo de vida e custo de tudo, todo o processo pessoal, capital humano, só que é de 2015, a célula combustível cerâmica, né, suportada pelo anodo para aplicação estacionária, está por volta de $250 o custo do quilowatt produzido por uma célula, né? Tudo bem, aqui 100 euros por kilowatt, né? O custo do stack. E o custo do sistema diminuir para menos de 200 euros por quilowatt. Falando sobre os projetos, qual é a ideia? A ideia é capturar, né, o dióxido de carbono da atmosfera para reduzir, né, esse gás, porque ele é o principal responsável pelo superaquecimento global, né? Então, a planta, por exemplo, cana-de-açúcar, ela vai, né, não só a cana, mas o milho, né, que produzem esses combustíveis líquidos, eles podem capturar o dióxido de carbono da atmosfera através do processo de fotossíntese da planta, né, fixar o carbono nela, e daí depois nós podemos, né, extrair esse combustível líquido que tem hidrogênio, né, em um certo sentido. E daí utilizar esse combustível, uma célula combustível, né, para alimentar um banco de baterias que vai fornecer energia para o carro poder se movimentar. Aqui tem um projeto que foi enviado junto com o professor Gustavo Dubeck, que foi aprovado, que é o uso, né, de microreformadores. Então, veja bem, a proposta nossa, né, é não usar o reformador externo, mas é colocar um microreformador metálico na placa bipolar onde vai entrar o combustível. E esse microreformador, a gente pode ver em ampliado aqui. Esses canais organizados têm mais ou menos 200 microns de diâmetro. No trabalho de um outro pesquisador chamado Nielsen, ele percebeu que quando você faz uma engenharia desse suporte, né, que tem esses poros que são aleatórios, que é difícil de controlar por metalurgia do pó e tape casting, quando você consegue melhorar, né, ou manipular esse suporte poroso de tal maneira que você diminua a tortuosidade dessa fase metálica, ó, tá vendo? Dessa estrutura para essa estrutura, quando esses canais eles estão orientados, né, você tem um aumento da difusão gasosa, com o aumento dessa porosidade, uma diminuição da tortuosidade, porque no trabalho do Don Silpe, né, por espectroscopia de impedância, eles descobriram que quando você realmente diminui a tortuosidade da fase metálica, que é responsável pela condução de elétrons, né, você melhora muito a performance da célula, né, porque você não tem polarização ali, né, você tem um longo caminho, mas de curto alcance ao mesmo tempo, né, tem baixa tortuosidade. Então, você reduz também a difusão lateral do gás, porque veja bem, as séries Power, eles furam, né, de baixo para cima essa placa de aço inox, entendeu? Só que na lateral não tem como furar, né, porque o laser ele só vai conseguir furar nessa dimensão, ao longo da espessura, porque é uma placa de 500 microns, né, não tem como furar na lateral. Porém, e se a gente usar um suporte metálico, né, que tem os canais organizados, né? Então, se você sair desse pesadelo aqui, que é algo muito difícil de você conseguir organizar, manipular a microestrutura através de metalurgia do pó e tape casting, veja que tem aqui alguma representação de umas partículas metálicas, e entre elas, né, os pescoços de sinterização e os poros. Se a gente conseguir organizar essa estrutura, por exemplo, por prototipagem rápida, impressão 3D de um microreformador, com canais organizados, né, vai aumentar a vida útil, porque esses pescoços de sinterização vão ser evitados. Esses pescoços que tem nessa estrutura serão evitados aqui, né? E daí isso melhora, né, a vida útil desse suporte metálico. Então, o bioetanol vai chegar aqui, esse suporte ele vai ser impregnado com os materiais catalisadores,
e esses materiais vão converter o bioetanol em hidrogênio e monóxido de carbono, né, que vai ser usado para alimentar a célula combustível cerâmica. Então, é bem interessante essa ideia aqui desse projeto. Aqui só uma representação em CAD, né, uma representação melhor, porque aqui nessa imagem aqui, a hora que eu fui fazer esse desenho aqui, eu errei aqui a entrada do etanol e a saída do gás. Então aqui olhei bem como que o pessoal da Ceres Power faz, e eu entendi, né? Porque esses furos que tem aqui, ó, na placa, veja que aqui a espessura real é de 2 milímetros de cada placa dessa, né? E aqui tem o microreformador. Então aqui é o interconector de aço inox ferrítico. Dentro dele tem um microreformador. Aí essa placa aqui ela é microporosa para garantir o ancoramento da célula combustível cerâmica. Então essa placa ela vem aqui embaixo, encosta no microreformador, e sobre a placa microporosa, né, que vai ter esses furos aqui menores de ancoramento, a gente tem essa camada aqui, que são as camadas, né, dos componentes da célula combustível cerâmica, né? E daí aqui embaixo não dá para ver, mas na parte de baixo dela é a região do cátodo, né? Que vai ficar encostado nesses difusores de ar. E daí aqui, esses furos, cada um, por exemplo, esses 2 furos aqui é onde vai entrar o ar, e aqui é onde vai sair o ar, né? Esses furos aqui que estão aqui, são os furos onde vai entrar, são esses 2 furos aqui, ó, onde vai entrar o combustível, né? O bioetanol misturado com água, e vai sair por aqui, depois que passar pela célula, né? Enfim, aqui o outro projeto, né, do reformador, que nós estamos, né, escrevendo agora, precisamos terminar, porque até dia 4, a ideia de fazer um reformador, né, externo também para alimentar uma célula combustível cerâmica. Isso é o outro projeto que, inclusive, né, o professor Gonçalo está inserido. É só uma imagem do como é a estrutura, né, de parece um catalisador automotivo, né, dos gases de exaustão, mas nesse caso aqui é para reforma do combustível. Terminando, né, interessante, essa imagem aqui foi um cristal de zircão, um silicato de zircônio, né? O zircônio, ele pode ser trocado por urânio na natureza, esse mineral de zircão. E daí alguns urânios, né, pesados, que são radioativos, eles entram na estrutura cristalina no local do zircônio, e por, né, meia-vida você consegue determinar a vida desse cristal. E esse cristal tem 4,4 bilhões de anos, né? É o material mais antigo que já foi encontrado na Terra. E tem zircônio. A gente precisa de pessoas que estejam dispostas a lutar por esse sonho, né? Recursos, para a gente conseguir fazer essas células a combustível cerâmicas. Acho que é só. Fábio, sensacional. Hudson, sensacional. Mas muito bom, de verdade. Rapaz, o que eu sinto é o seguinte, viu? Isso, foi o que você acabou de falar. Tem que ter gente motivada, não é só motivada, gente capacitada, motivada, ter os recursos corretos, né? E a política pública adequada para a gente mandar bala. Bom, isso aí é o seguinte, isso aí é isso aí, Marcelo. Eu já não chamaria de sonho não, viu, Fábio? Hudson? É projeto. É projeto. E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. É isso, e eu entendo isso como um projeto de país, é um projeto que o Brasil, de novo, né, acho que o Ricardo também sempre repete isso, não é reinventar a roda, não, é aprender, entender, se capacitar, e eu tenho certeza absoluta que com esse movimento, empresas que já estão à frente com as séries, a Bosch é parceira da gente nisso aí, né, a AVL é parceira da gente nisso aí, eu tenho certeza que a gente vai integrar novas soluções, ainda mais tendo, né, empresas grandes como Volkswagen interessadas no assunto, né, a própria Nissan e todas as outras, eu tenho certeza que vão entrar nesse caminho. Pessoal, já são 2h05. Fábio, muito bom, parabéns, Hudson de novo, viu? Muito feliz aí de estar vendo
esse timaço e o que está sendo feito, eu diria, esses primeiros passos, que você vê já não são primeiros, né? Você já tem 2 projetos aprovados, estamos aí trabalhando para mais um. Daqui a pouco, eu tenho certeza absoluta que sairá um grande centro. Vamos chegar lá. Pessoal, com isso Obrigado pelo convite, viu, comentar? Gonçalo? Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande compartilhar as informações. Eu coloco o Fábio na dianteira aí, porque o menino é muito... Menino não, o homem é pesquisador, manda muito bem, o cara é excepcional também aí, ó. No grupo está liderando um time dentro do nosso grupo aqui, é espetacular. A coisa vai avançar muito rápido, como você colocou aí, eu tenho certeza disso. Em 2 anos a gente está com a tela pronta. E são esses talentos que a gente tem que absorver, viu? Esses talentos, o Fábio tem que encontrar as formas, né? Da gente manter esses caras aqui e esses grupos voarem. Pessoal, encerro aí muito feliz mesmo, viu, de ver o que está acontecendo, essa revolução tecnológica. É isso aí. Não é simples, né? Mas eu tenho certeza que nós somos capazes de matar isso aí. Pessoal, boa tarde a todos. Fábio, Hudson, novamente, muito obrigado. Obrigado a todo mundo. E a semana que vem aí, em breve, a gente vai estar comunicando o seminário. Um abração.